cafezinho da tarde, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu venho conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o nosso estudo histórico, no nosso estudo Mulheres como Eu, onde a gente está contemplando, a vida de 24 mulheres da Bíblia em 2 anos. Nós estudamos uma mulher a cada mês, e esse mês a gente está estudando a vida de Ruth. Então, puxa uma cadeira, pega um cafezinho e vem sentar aqui com a gente e aprender um pouquinho mais sobre a vida dessa mulher que é serva, Lene, do Senhor. Então, aqui no nosso planner, você encontra esse planner na nossa lojinha. A gente tem esse planner em PDF e ele vem organizado para você poder seguir a ordem dos estudos que a gente faz. Se você não quer ou não tem condição de comprar o planner, não se sinta de fora. Nós também temos no nosso site www.cafezinhodatarde.com. A gente tem um livreto gratuito que tem também a ordem das mulheres e as leituras que a gente está fazendo, tá bom? Essa primeira parte que eu vou mostrar para vocês, ela não vai ter no teu livreto. Ela só é exclusiva do planner, que é onde a gente tem os estudos históricos e os estudos de tópico de imersão que a gente faz na vida de cada mulher. E aqui em Ruth, você está vendo, a gente vai estar estudando mulheres na família cristã. Então, vai ser o estudo que a gente vai estar fazendo. O que foi que aconteceu? Quando eu estava fazendo a leitura do capítulo, os 2 tópicos no livro Todas as Mulheres na Bíblia, os 2 tópicos de Ruth e Ana, Mulheres na Família Cristã e Visão de Paulo para as Esposas, eles são juntos, certo? Eles acontecem de forma junta em um mesmo capítulo que eu precisei desmembrar. Então, hoje eu vou estar abordando um pouco sobre a parte de Mulheres na Família Cristã de uma forma geral. Oi, Kátia! E depois eu vou estar abordando um pouco sobre a parte de esposas quando a gente estiver estudando Ana no próximo mês, tá bom? Mas quem tem o livro, esse livro só tem em inglês, mas tem muitas irmãs que moram na Inglaterra, moram na Europa, moram aqui nos Estados Unidos, que fazem o estudo. Deixa eu só mostrar para vocês o capítulo que eu usei. Foi o capítulo 14. Paulo, a vida de Paulo nas cartas, a vida das mulheres nas cartas de Paulo, né? Pronto. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu texto. Eu escrevi na referência diferente aqui. O meu vai estar em Ana. Por quê? Porque quando eu estava fazendo, como eu falei que é do mesmo capítulo, eu acabei seguindo uma ordem diferente. Mas hoje eu vou estar falando sobre as cooperadoras no Evangelho. É isso que eu vou estar falando com vocês hoje. Ver se eu consigo virar aqui o meu... para vocês poderem ver bem o que é que eu estou colocando aqui. Então, gente, é muito interessante. Eu amaria que tivesse esse livro em português para vocês, porque é assim, é fascinante. Tirou muitas dúvidas minhas. Acho que eu vou botar isso aqui, fica melhor para vocês verem. Tirou muitas dúvidas minhas com relação ao o trabalho, a cooperação das mulheres no Evangelho. Foi assim, esclarecedor demais. Ele começa falando no livro que na igreja primitiva havia muitas mulheres que foram descritas por Paulo como apóstolos e diaconisas. Quando Paulo começa a falar sobre mulheres na Bíblia, ele começa falando sobre isso, sobre essas mulheres. Eu vou ler com vocês aqui Romanos 16, versículos de... Eu vou ler até... Acho que o último é o 12, mas vamos lá. Recomendo-vos a nossa irmã Fibe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor como convém os santos e ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive.
Saudações a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, a primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudais a Adrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai a Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Tá bom, meu amor, vá. Saudai aqueles aprovados em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pésite, que também muito trabalhou no Senhor. Daí ele começa a colocar essas mulheres que trabalharam no Senhor. Eu vou ler também 2 Coríntios. Versículo 23, diz o seguinte: Quanto a Tito, que é meu companheiro cooperador convosco, quanto a nós, irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Daí eu vou ler Filipenses, aí ele está falando de Tito, ele usa a mesma palavra, cooperador no evangelho, que ele usou para as mulheres previamente. Vou ler Filipenses 2, versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, a mesma descrição que ele traz para essas mulheres, ele está trazendo também para esses homens, né, que o ajudaram. Eu vou lá para 1 Coríntios 12, 28. Coríntios 12, 28, ele diz o seguinte: A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em outro lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois de dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, ou todos mestres? Daí ele está falando da bênção igualitária que foi os dons, né? Os dons, eles foram distribuídos de forma igualitária dentro da igreja, sem distinção, homem e mulher. E Efésios 4, versículo 11, diz o seguinte: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, ele começa trazendo essas mulheres que foram junto com esses homens cooperadoras no evangelho, né? Então, foram bênção do Senhor na vida dessas pessoas. Ele começa tratando também que homem e mulher, eles são parceiros no casamento cristão. Coisa que não acontecia, gente, nos casamentos da época onde eles moraram, porque os homens tinham todos os direitos, mas eles não tinham deveres com relação às mulheres, no sentido como Paulo, né, estabelece em suas cartas para a igreja. Então, que seria de amar a mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, esses direitos e deveres do casal, eles são paralelos, e o papel da mulher acaba sendo que o poder do Espírito Santo e seus dons foram distribuídos sem distinção entre homem e mulher. Quando a gente lê em Atos, a gente lê que eles foram distribuídos de forma alinhada, né? Eles não foram, alguns dons são só para homens e alguns dons são só para mulheres. Eles foram distribuídos de forma geral. A gente pode ler, deixa eu ler para vocês aqui, Atos 21,
Algumas referências eu vou ler. Eu estou usando o celular hoje para ser um pouco mais rápido, porque são muitas referências para leitura, sabe? Ficou mais fácil de encontrar. Atos 21, 8 e 9 diz o seguinte: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, a gente lê que mulheres, elas eram profetisas, né? Abençoadas por Paulo. E que a gente lê em 1 Coríntios 6, 9 a 20, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E ele é o templo tanto para homens quanto para mulheres. Não tinha distinção. Meninas, eu venho já. Eu vou só dar uma assistência aqui à minha filha. Só um segundo. Querida, mamãe tá vindo. Só um segundo, viu, gente? Pronto, meninas. Voltei. Vamos lá. Então, ela coloca essa... Vou sentar aqui na minha cadeira. Pronto. Ela coloca essa ideia, né? Ele traz essa ideia do poder do Espírito Santo através das mulheres que profetizavam e que nós todos somos templos do Espírito. A partir do momento que Cristo começa a entrar no nosso coração, né? A gente se arrepende, pede perdão a Deus e a gente passa a ter o templo. E que essas mulheres, gente, elas ativamente trabalharam e cooperaram com Paulo. Quando a gente vai em Filipenses 4, versículo 3 diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie. Rogo a Evódica e a Sinti que pense cordialmente no Senhor, né? O versículo anterior, aí diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, você vê aí que do começo até aqui, Paulo vem descrevendo essas mulheres como cooperadoras no Evangelho. A gente vê que as mulheres, elas eram líderes, elas eram cooperadoras no Evangelho desde a igreja primitiva. E não era algo visto normalmente no judaísmo. Quando você pega ali o judaísmo, como ele era apresentado naquela época, as mulheres elas não eram permitidas falar, elas não eram permitidas estar à frente, elas não eram permitidas ensinar. A não ser que fosse dentro da sua própria casa, né, abaixo do seu marido, nesse sentido. Quando ele começa a falar aqui no plano de fundo, ele fala assim: as mulheres de 1 Timóteo 3, elas eram realmente diaconisas. Ele fala que a palavra grega utilizada, ela era tanto para mulher como para esposa. Então, ela era uma palavra como um como o outro. E daí ele fala que o versículo 11, ele era realmente, ele realmente descrevia as mulheres como diáconas. É muito interessante quando você pensa, porque ele fala de Fibe, né? Em Romanos 16, 1, eu vou ler para vocês aqui rapidinho. Romanos 16, 1. E a tradução na Almeida, ela diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Fibe, que está servindo a igreja de Sencreia. Deixa eu olhar na nova tradução. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim:
Eu recomendo a vocês a nossa irmã Fibe, que é diaconisa na igreja de Sencreia. Então, esse seria a referência de Romanos 16:1, que fala de Fibe, né, como diaconisa. Quando ele fala de Júnia, mais acima no texto, abaixo no texto, ele fala assim, na nova tradução, né? Saudações a Andrônico e a irmã Júnia, meus patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Então, ele traz Júnia como apóstolo e traz a irmã Fibe como diaconisa, né? Isso não era visto, gente, na comunidade judaica, de mulheres estarem à frente, né, liderando em cargos de visão. Mas algumas referências do que Paulo falava, elas precisam ser estudadas a fundo, analisando a cultura da época e os problemas específicos à igreja local que aquela carta estava sendo escrita, assim como a propagação do evangelho. Então, tudo isso precisa ser analisado antes de você dizer, é isso que ele queria dizer com essa frase. Paulo, ele é muito subjugado, como se ele fosse, assim, uma pessoa que realmente desprezasse as mulheres, e jamais foi isso. Como vocês podem ver nesses textos que eu li aqui no início, ele manda o carinho dele para essas mulheres que foram grandes cooperadoras no evangelho. Porém, nessas referências que eu vou ler aqui desse outro lado, eu vou explicar para vocês o que é que ele quis dizer com isso. A primeira referência é 1 Coríntios 11. Eu vou abrir aqui no meu celular, 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, versículos 2 a 26. Eu não vou ler eles todos, mas o principal versículo é um que fala assim. Pronto, aqui, ó. Se um homem cobre eu vou ter que ler do 2, não vou ter opção. Eu os elogio porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido e que o marido tem autoridade sobre a esposa e Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Nesse caso, há uma diferença entre ela e a mulher que tem a cabeça rapada. Não há diferença, né? Não há nenhuma diferença. Se a mulher não cobre a cabeça, então é melhor que ela corte o cabelo de uma vez, já que é vergonhoso para a mulher rapar a cabeça ou cortar o cabelo, então ela deve cobrir a cabeça. O homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher reflete a glória do homem, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. O homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve pôr o véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. No entanto, por estarmos unidos com o Senhor, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Julguem vocês mesmos. Será que é certo num culto de adoração a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Pois a própria natureza ensina que o cabelo comprido é uma desonra para o homem, mas a mulher com o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu. Mas se alguém quer discutir esse assunto, o que eu posso dizer é que nem nós, nem as igrejas de Deus temos outro costume nas reuniões de adoração. Esse texto sempre me deixou muito intrigada, né? Porque eu não compreendi até ler esse livro, que realmente abriu os meus olhos para o que é que Paulo estava querendo dizer. Ele traz várias teorias, vou beber aqui um pouquinho de café, peraí, do que o texto poderia estar ali explicando. E a que mais me chamou a atenção no seguinte, de que mais fez sentido, é a que eu vou mostrar para vocês agora. Então,
Naquela época, vocês têm que lembrar que a Bíblia não estava escrita. Não tinha o Novo Testamento para eles, só tinha o Velho Testamento. Então, o que é que acontecia? Muitas pessoas levantavam na igreja, falando profecias, falando a palavra do Senhor que era revelada a elas. E existia um corpo de diáconos na igreja que discernia se aquilo que essas mulheres, que essas pessoas, né, estavam falando era condizente ou não com o Espírito Santo, se vinha de Deus ou não, certo? Então, eles julgavam o caso, eles julgavam o que essas pessoas estavam falando. O que é que acontecia? Essas mulheres dessa igreja de Coríntio, elas estavam, como o próprio texto fala, orando e ensinando a palavra, trazendo essa palavra, né, essa palavra nova à igreja, só que elas não estavam cobrindo a cabeça. E daí ele começa a falar, no livro, ele explica que naquela época não cobrir a cabeça era um costume que não era de mulheres honradas. Era um costume local, era um costume daquela época. E das duas, uma. Ou as mulheres estavam fazendo isso por rebelião, ou elas estavam fazendo isso para quererem ter, vamos colocar assim, o mesmo papel do homem dentro da igreja, no sentido de masculinidade, não no sentido de liderança, porque isso elas já tinham, mas era no sentido de masculinidade, elas queriam assumir um papel masculino dentro da igreja, ou elas não estavam tendo reverência alguma com a palavra de Deus, né? Elas estavam realmente se assemelhando a mulheres da vida, a mulheres que se prostituíam naquela época, a que as outras mulheres nas outras religiões faziam, que eram rapar a cabeça. Então, nesse texto, ele vai de encontro a justamente essas mulheres específicas que estavam fazendo isso e não estavam honrando os seus maridos e honrando ao próprio Deus e a sua feminilidade, pois elas foram criadas para servir, né, para estar ali desenvolvendo o seu papel dentro da igreja que compete à mulher. Não é que a mulher tinha um papel específico, mas elas deveriam servir como mulher. Elas deveriam usar a feminilidade delas para glorificar a Deus e não tentar ser um homem na igreja ou tentar assumir ali um papel de homem ou uma forma masculina. Então, o que o Paulo está indo de encontro é a feminilidade. Ele quer preservar a feminilidade da mulher na igreja, que ela sirva a Deus como Deus a criou, né? No papel de mulher, que dentro daquele papel ela vai estar adorando e amando a Deus. Então, eu coloquei assim, um chamado para orar e profetizar com a cabeça coberta. As mulheres foram aconselhadas a servirem, vestindo-se e se destacando como mulheres, né? Em nenhum momento ele falou que elas não podiam orar ou que elas não podiam trazer a palavra, mas ele falou que elas devem estar fazendo isso sendo mulher, né? Adornando-se e usando esse papel de mulher. E não assim ocupando ou comparando ou se usurpando o espaço masculino dentro da igreja, né? Elas são feitas mulheres para amar e adorar a Deus como mulheres. Quando ele fala dos anjos, o que o texto no livro falou é que muitas vezes quando a gente lê em Hebreus, ele fala que os anjos eles tinham desejo de adorar como a gente. Então, quando ele fala dos anjos, provavelmente ele fala assim que a mulher, ela foi dada essa bênção de poder adorar a Deus dessa forma. E ela não está fazendo uma coisa que até os anjos teriam interesse de fazer. Então, é isso que o texto explica essa referência. Segundo texto, 1 Coríntios 14, versículos 13 e 15. Ou melhor, versículos 14, 34 e 35. 1 Coríntios 14, 34 e 35. Vocês têm alguma dúvida com relação a 1 Coríntios 11? Vou ficar esperando aqui ver se vocês têm alguma dúvida, se eu puder ajudar. Foi muito esclarecedor, gente. Esse texto, esse livro tem sido assim uma bênção na minha vida. 1 Coríntios 14, versículos 34 e 35. A paz do Senhor, Kelly. Oi, Elida. Bem-vinda. Bem-vinda, Aline.
Bem-vinda, Su. Vamos lá. O capítulo fala o seguinte. 1 Coríntios 12, 34, 35. Diz assim. E as mulheres... Gente, não tem como eu explicar sem eu ler o capítulo todo. Eu vou ler o capítulo todo. Melhor, do versículo 26 até o versículo 35. Portanto, meus irmãos, o que deve ser feito? Quando vocês se reunirem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro uma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem de línguas estranhas e ainda outra a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que ninguém interprete, e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas se houver ninguém que possa interpretar, então que fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. A ideia era, naquela época, uma pessoa se levantava para falar em línguas, só que provavelmente aquele língua seria para abençoar alguém que estaria ali, que não falaria aquela língua. Um exemplo, eu aqui nos Estados Unidos começaria a falar com o dom de língua, ou melhor, eu no Brasil, tendo um americano dentro da igreja, eu começaria a falar no dom de línguas para aquela pessoa compreender. Pelo menos é assim que eu compreendo. Para aquela pessoa compreender. Só que como eu estou falando inglês, o resto da igreja ninguém entenderia português, né? Então, a pessoa interpretaria. Só que o que é que acontece? Ele fala aqui que se não tiver quem interprete, fale apenas você e Deus, né? No Pentecostes, as pessoas levantavam e falavam e as pessoas ficavam boquiabertas, porque eles estavam compreendendo na língua materna deles. Só que as pessoas continuavam falando, cada um entendia na sua língua, então era realmente um dom, né? Naquele momento não tinha, eu acredito, intérprete. Era realmente, eles falavam e as pessoas ali compreendiam. Porque o evangelho, o poder do Espírito Santo, ele fez naquele momento algo assim singular. Daí, 29. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez. Aí, mais uma vez, né? Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, que são essas mensagens que eu falei que eram peneiradas, julgadas pelos diáconos, para ver realmente o que era de Deus e o que não era. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem e sim em paz. Amém. Que versículo importante, né? Pois Deus não quer que vivamos em desordem, sim, em paz. E as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Não, diz, as mulheres devem ficar caladas na reunião de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao seu marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isso, ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que falem em línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem. Um chamado para aprender em silêncio. Então, quando ele trata esse texto, no livro Todas as Mulheres da Bíblia, ele desmembra esse texto em cada pedacinho, o que eu não vou poder fazer aqui, porque realmente não tem como, por causa da quantidade de tempo. Mas eu vou dar a suma do que eu compreendi no texto, tá bom? O que eles falam é o seguinte, como essas pessoas levantavam no meio do culto, e tinha que ser em ordem, para você falar o que você estava interpretando, algumas mulheres daquela igreja de Coríntio, elas estavam continuamente e repetidamente interrompendo os julgamentos proféticos e o ensino. Então, elas não paravam de falar.
Então, para tranquilizar e equilibrar o ambiente para que fosse um ambiente propício à edificação, Paulo fala que essas mulheres, elas devem, dessa igreja específica, aprender em silêncio e, caso elas tenham alguma dúvida com relação ao que está acontecendo ali, perguntasse ao marido, para que fosse feito um equilíbrio no ambiente, por conta da quantidade de interrupções que estavam acontecendo. E o chamado desse silêncio na igreja e desses cargos de liderança foi para essa igreja local, para essa situação. Por quê? Porque se não for, não faz sentido os outros textos que a gente leu aqui. E como a Bíblia, a gente sabe, ela é perfeita e ela não tem contradições, então a forma de você equilibrar seria você compreender que esse texto aqui, ele foi específico para a situação contida na igreja de Coríntio. Se você não pensar assim, por que teriam mulheres profetisas? Por que teriam mulheres apóstolos? Por que teriam mulheres diaconisas em outras igrejas que ele fala que ama, que ele manda o carinho dele, que ele manda o amor? Provavelmente ele teria dito, não, eu sei que tal pessoa é diaconisa, pare de ser diaconisa. Sei que tal pessoa está profetizando, pare de profetizar. Sei que tal pessoa está ensinando, pare de ensinar. Fora os outros textos, como eu já li, né? 1 Coríntios 11, que fala que as mulheres devem ensinar a palavra, que é o texto, a forma como eles usavam para a mulher se levantar e falar, e orar em público com o véu. Então, assim, as palavras de Deus, nas cartas de Paulo, elas não se contradizem. Então, esse texto aqui, ele foi específico para essas mulheres que estavam interrompendo o julgamento das profecias e das palavras de Deus dentro da igreja de Coríntio, certo? Ela não é universal para todas as igrejas do mundo. Essa foi a minha compreensão bíblica, me abriu muito os olhos, porque eu tinha muitas dúvidas pelas diferentes denominações. O texto no livro, ele traz as palavras gregas. Se você quiser pesquisar depois, faz uma pesquisa online mais profunda, vai em sites de confiança, em livros de confiança, para que você tenha um conhecimento, pois eu sei que isso é uma coisa muito importante para diferentes denominações, certo? Tem denominações que não permitem mulheres pastores, tem denominações que permitem, mas eu acredito que o nosso conhecimento bíblico deve ser nosso. Você está numa igreja, você vai concordar, você está ali sendo membro, você tem que estar concordando com o que aquela igreja tem, ou se você não concordar, você deve buscar uma igreja que você concorde se isso for uma coisa que vai lhe impedir a tua comunhão. Um exemplo, se você tem o dom de Deus para ensino, para ser uma pastora, vamos dizer, mas você está numa igreja que não permite o pastoreado para você, então você vai precisar ir para uma igreja que permite. Ou porque aquela igreja, a partir do momento que você se vincula àquela igreja, você tem a obrigação espiritual de fazer com que aquela igreja seja edificada. Então você tem que seguir as normas daquela igreja, entendeu? Você tem que ser uma pessoa que vai estar abençoando aquela igreja. Você não vai fazer isso brigando. Então, é aquela coisa, você precisa estar dentro de um ambiente onde os seus dons vão estar sendo utilizados para a glória de Deus, de uma forma em ordem e em paz, como o texto fala, tá bom? Vamos para 1 Timóteo 2, versículos 9 a 15. Alguma dúvida em 1 Coríntios 14? Podem escrever aí, se eu puder responder, eu respondo, senão eu tento procurar uma resposta e trago para vocês depois. 1 Timóteo 2, versículos 9 a 15. Diz assim, a mulher cristã, né? Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Elas devem ficar em silêncio. Pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado.
a mulher que foi enganada e desobedeceu à lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos se ela com pureza continuar na fé, no amor, na dedicação a Deus. Mais uma vez, os textos não se contradizem. Você tem que pegar a tradução, você tem que pegar o conhecimento daquela situação. Qual seria o chamado, né, para essa igreja? Para que as mulheres, um chamado a não ensinar na igreja. Quem é que não deveria ensinar na igreja? Aí você vem desmembrando o texto todo. A conclusão que eu cheguei depois de toda a compreensão do que o autor, né, Sue and Larry Richards, ensinou no livro. Diz assim, que naquela igreja, quando você lê o texto todo de 1 Timóteo, estava tendo falso ensino. Eles estavam, pessoas que estavam se levantando, né, nessas reuniões e estavam falando coisas que não condiziam de forma alguma com o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. E por onde essas situações estavam se infiltrando? Provavelmente através dessas mulheres que não eram equipadas na palavra. Então, o que acontecia? Elas não tinham esse conhecimento na palavra de Deus e elas estavam sendo um meio pelo qual a palavra errônea, os falsos profetas estavam atingindo a igreja. E também a palavra fala, né, que elas eram insubmissas provavelmente ao marido. Então você pega um monte de problemas junto, elas eram insubmissas aos maridos, elas eram vaidosas, estavam mais preocupadas com o exterior do que com o interior. E também elas estavam causando ali essa falta de paz dentro da igreja que Paulo estava escrevendo, né, para Timóteo. Então, o que acontece? O texto fala a igreja de Éfeso, né? Então, ele fala assim que essas mulheres que foram chamadas à correção. Então, elas foram chamadas a quê? Elas foram chamadas a se vestir de boas ações. Elas foram chamadas a aprender em silêncio, com toda a humildade, porque se elas não aprendessem, elas estariam sendo essa porta pela qual esses falsos ensinos estariam entrando na igreja. E ele fala também que se ela fizesse, né, essa correção, o que aconteceria com ela? Ela seria a consequência seria uma promessa de um parto aliviado. É isso que ele fala com essa ideia de que ela será salva tendo filhos, né? Porque vocês lembram que a mortalidade de mulheres em parto era alta, né, naquela época. Então ele falava assim, que Deus ele teria misericórdia desses partos dessas mulheres. Essa foi a forma que o livro ele trata. Ele traz um quadrinho no final bem interessante. São as interpretações de primeira... Está em inglês, mas eu vou traduzindo para vocês aqui. Ele diz assim, as interpretações de 1 Timóteo 2, 13 e 14. Diz, o homem precisa da mulher como parceira para estar completando o fato que as mulheres em Éfeso, né, que eram as mulheres, Timóteo era pastor daquela igreja, eram tanto pessoas que não queriam aprender e dominantes, era um problema que precisava ser corrigido. Em Cristo, as consequências da queda seriam revertidas. Paulo promete às mulheres cristãs que elas poderiam ver, né, a sobrevivência através dos perigos do nascimento do bebê, para totalmente experimentar as promessas dessa queda, né, de ter as consequências da queda revertida. Elas teriam que viver uma vida cristã como verdadeiras companheiras dos seus maridos, né? Daí ele fala aqui, nessa parte, que quando a gente lê esses problemas, né, essas que seriam contradições no texto de 1 Coríntios,
no texto de 1 Coríntios 11, 14 e 1 Timóteo, a gente lê que elas eram para corrigir situações específicas na igreja de Corinto e na igreja de Éfeso, que preveniam as mulheres de orar, de profetizar e de ensinar efetivamente. Então, o que você está vendo nesse estudo é o trabalho efetivo dessas cooperadoras do Evangelho. Em nenhum momento ele fala que as mulheres vai servir para todas as igrejas, universalmente falando. Não, essas situações específicas que precisavam ser corrigidas estavam sendo empecilho, pedras de tropeço, para que o Evangelho fosse difundido na igreja de Éfeso e na igreja de Corinto. E precisavam ser corrigidos, porque essas mulheres interrompendo e é por isso que a palavra de Deus não nos deixa ensinar nunca, porque foi uma repreensão para as mulheres de Éfeso, e os séculos depois o mesmo texto se aplica aos dias atuais. Amém, Aline? E é verdade, porque o próprio Paulo, em muitos diferentes textos, ele fala sobre a importância da mulher ensinar, Ele fala a importância dela ensinar usando o véu, dela orar, dela ensinar, dela aprender, ela precisava aprender. Como ela ia ensinar? A própria 2 Timóteo, quando a gente fala, 2 Timóteo não, Tito 2, quando fala que as mulheres mais velhas deveriam estar ensinando as mulheres mais novas. E assim também como esses próprios textos que falam sobre o ensino na igreja como um grupo. Então, assim, gente, eu espero que esse texto, que esse ensino tenha sido bem abrangente, tenha esclarecido dúvidas para vocês, porque me esclareceu muitas dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas nesses textos, porque, na minha cabeça eles se contradiziam. Como é que pode? Aqui ele dizer que ama uma pessoa que era apóstolo ou diaconisa, e aqui dizer que a mulher não podia ensinar. Mas não é nada disso, Os textos, eles trabalham juntos como um grande TA. A Bíblia, ela é uma grande, se vocês que fazem ponto cruz, pensa assim, num tapete gigante, estendido, é a Bíblia, E quando você olha um ponto cruz específico, pode não fazer sentido, porque é uma mesa, é uma escrivaninha, mas quando você vai olhar, é um grande escritório, entendeu? Ou você está olhando ali e você está olhando um livro no ponto cruz, um livrinho que foi colocado ali, mas quando você olha, é uma biblioteca gigante. Então, assim, aquilo é um pedacinho, isso daqui é um pedacinho de uma grande... da palavra do Senhor, de uma grande conversa. Você não pode cortar uma conversa e pegar uma frase da conversa, uma palavra da conversa e simplificar a conversa toda como aquilo. Então, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês entram em contato. O que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Eu vou tirar uma foto da página para estar compartilhando com vocês. Mas o que é que eu deixo para vocês hoje? Nós somos chamadas para estarmos orando, profetizando, as mulheres que têm o dom, ensinando, de forma que a gente possa estar colocando a nossa feminilidade, o nosso ser mulher, para adorar a Deus nas nossas circunstâncias. A gente é chamada para aprender em silêncio. Sim, aquelas mulheres foram chamadas para aprender em silêncio e em ordem, assim como nós também temos que olhar para a nossa própria vida, como muitas vezes a gente fala quando não deve, e a gente deve estar aprendendo, vendo os erros que essas mulheres estavam cometendo, e na nossa vida a gente vê se a gente não está fazendo a mesma coisa. Porque se a gente está, isso é para a gente também, entendeu? A gente tem que estar analisando o que estava acontecendo ali para a gente aplicar para a nossa vida. E assim também, como em 1 Timóteo 2, Será que a gente tem cuidado mais do exterior do que do interior? Será que a gente está sendo insubordinada aos nossos maridos? Será que a gente não está aceitando a correção? Então, tudo isso tem que ser colocado no nosso coração. E os nossos dons, a gente tem que estar orando, pedindo a Deus sabedoria para usar os nossos dons para a glória dele sempre. E viver com essa paz. Gente, nós fomos chamadas para viver em paz. Vão vir guerras, Cristo é nossa âncora, vão vir tempestades, mas a nossa paz interior independe do que está vindo. Então, a gente é chamada para, na nossa igreja, nos nossos lugares que a gente, se você está
abrindo igreja, se você pertence a uma igreja, se você é membro de uma igreja, se você está em casa, você não tem igreja ainda. Nós somos chamadas para ter paz, nós somos chamadas para viver em paz, para sermos instrumentos da paz de Deus na vida das pessoas. Então, a gente tem que ter esse conhecimento para que a gente possa colocar em prática na nossa vida, para compreender as Escrituras, a palavra de Deus, tá bom? E é isso, meninas, eu deixo vocês. Obrigada por quem orou por mim. Eu tava com uma inflamação na minha garganta esse fim de semana, por isso que esse estudo demorou um pouco, porque eu não tive, mesmo que eu quisesse, eu não tinha como ter ensinado no fim de semana, porque eu estava praticamente sem voz, falando com muita dificuldade. Mas eu agradeço a Deus porque hoje eu estou bem e hoje eu posso trazer essa palavra para vocês. Eu agradeço a todos que estavam orando por mim. Eu estou melhorando e ainda arde e dói um pouco, mas se Deus quiser eu vou estar bem para a glória do Senhor em breve, tá bom? Vou estar totalmente recuperada, eu creio. Creio que Deus é capaz de me curar se assim for da sua vontade. Um beijo, que Deus esteja abençoando a vida de vocês e que nós possamos ser instrumentos da paz do Senhor na nossa igreja e nos nossos lares. Um beijo, Aline, um beijo, Maria Clara, um beijo, Kelly, que Deus possa estar abençoando vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.